15, verso de número 20. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Os irmãos acharam? Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 20. Está escrito assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Vamos repetir a leitura. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Pega na mão do seu irmão mais uma vez, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aqui estamos nessa noite na tua casa, na tua presença. Viemos aqui, ó Deus, para te agradecer, para te louvar, numa noite, ó Pai, de ressurreição, onde nós viemos aqui mais uma vez para proferir que o Senhor vive, que o Senhor vive, que o Senhor ressuscitou, e da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nesta noite nós vemos que é noite de ressurreição dos sonhos, ressurreição da alegria, da paz, meu Deus, da comunhão familiar, da restauração dos casamentos. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, que a tua palavra venha penetrar, ó Pai, em nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Louvado seja Deus. Nós estamos reunidos esta noite na presença de Deus, na casa do Senhor, num dia muito especial, porque hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele viveu aqui na terra, Ele foi crucificado, Ele foi morto na cruz do Calvário, Ele foi sepultado, mas nós louvamos a Deus, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e não ressuscitou para morrer posteriormente, Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Isso significa que nós servimos ao Deus, que é o Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. E nesta noite eu quero iniciar essa ministração dizendo: é noite de ressurreição. Ao final do culto oraremos para que Deus, da mesma forma que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele venha ressuscitar os teus sonhos, a tua esperança, a tua paz, a tua alegria, a tua fé, o teu casamento que está sendo enterrado, a tua alegria que está sendo enterrada, o teu sonho que foi sepultado. Oraremos, e assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, você verá a sua vida ressurgir novamente. Você vai viver debaixo da esperança que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Quando nós falamos de Páscoa, nós temos que explicar que existe a Páscoa dos judeus, existe a Páscoa cristã. Uma não anula a outra. Logo no livro de Gênesis, ou melhor, Êxodo, antes mesmo da ressurreição de Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, nós encontramos o povo celebrando pela primeira vez a Páscoa. Quando se deu isso? Na libertação do povo que estava cativo do Egito. Lá o povo celebra a Páscoa pela primeira vez. Esta é a Páscoa celebrada pelos judeus, que não anula a Páscoa do cristão. Antes
momento da libertação do povo que estava cativo. Você deve se lembrar dessa história. O povo estava há mais de 400 anos cativo no Egito, preso no Egito, debaixo do regime de escravidão, onde tudo que o povo fazia era em prol do faraó e povo egípcio. E o povo estava há mais de 400 anos escravizado. Imagine um povo escravo, cativo, preso. Mas de repente a Bíblia diz, Êxodo capítulo 6, versículo 7, se não me engano, que o povo de tanto sofrer, o povo começa a clamar a Deus, o povo começa a buscar a Deus, e Deus responde: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto a aflição do meu povo, e por causa disso descerei para livrar o meu povo que está cativo no Egito. Você deve conhecer essa história. Houve algumas tentativas para libertar o povo que estava cativo no Egito. Não foram poucas, mas foram 10 pragas. Lembra-se dessa história? Veio a praga das rãs, no sentido de fazer com que Faraó sentisse a dificuldade de libertar o povo cativo. Entretanto, Faraó endureceu o coração. Veio a praga dos gafanhotos, no sentido de libertar o povo. Entretanto, não foi capaz de mover o coração de Faraó. Veio a praga dos piolhos e também não consegue amolecer o coração de Faraó. Veio a praga, diversas pragas, a praga da saraiva, e também isso não foi suficientemente capaz de libertar o povo que estava cativo no Egito. A Bíblia diz que na 10ª praga, Deus dá uma ordem, e ali inicia a verdadeira Páscoa dos judeus. Deus dá a seguinte ordem: olha, vocês vão pegar um cordeiro, não é um carneiro, é um cordeiro. Vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão aspargir, vocês vão espalhar o sangue desse cordeiro sobre as portas das casas dos filhos de Deus, porque o anjo do Senhor virá à meia-noite, e onde houver a marca do sangue, não haverá morte, não haverá destruição. Entretanto, onde não for encontrada a marca do sangue, ali sim haverá morte, choro e destruição. E Deus ainda completa dizendo: e faça uma coisa, após espalhar o sangue sobre os umbrais da porta, vocês farão o seguinte: aproveitem o animal, cozinhem, assem o animal, levem lá suas famílias para dentro da casa e ceiem com eles, façam uma ceia com eles. A Bíblia diz que quando foi à meia-noite, o anjo do Senhor passou sobre o arraial. O anjo do Senhor, que era o anjo do juízo, e ele passou, e a Bíblia diz exatamente que no local, na casa que havia marca do sangue, o anjo não fez nada. Mas no local que não havia marca do sangue, houve choro, desgraça, agonia, tristeza, destruição e morte. Tente imaginar, do lado, lá está o povo de Israel, o povo de Deus, celebrando, porque a Bíblia diz que após eles espalharem sangue sobre os umbrais da porta, eles pegaram aquele animal e assaram, e ceiaram com a família. E se você já teve a oportunidade de ceiar com a sua família, você sabe que é um momento de festa. Ceia nos fala um momento de celebração, de comunhão, um momento de amizade, do partir do pão,
de um lado o povo está sorrindo, lá do outro lado, lá estavam os egípcios chorando amargamente, porque havia morte e luto. Sabe o que isso me faz entender? Não importa como está o mundo, não importa os noticiários, como eu disse aqui recentemente, talvez você liga a televisão, talvez você acesse a internet e você só encontra notícias negativas, inflação subindo, PIB caindo, talvez uma crise esteja perto, esteja se aproximando, mas eu e você temos a marca de Cristo, eu e você temos motivo para celebrar com a nossa família, eu e você temos motivo de nos reunirmos na presença de Deus, cearmos na presença de Deus, porque eu e você temos a marca do sangue do Cordeiro, o sangue nos garante a vida eterna. A Bíblia diz que de todas as pragas que foram enviadas contra os egípcios, nenhuma teve o poder de libertar o povo que estava cativo, a não ser a marca do sangue que veio por intermédio daquele cordeiro que foi morto. Isso aponta para o verdadeiro cordeiro pascal, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, não somente veio, mas ele próprio se entregou, foi crucificado numa cruz, morreu, foi sepultado, mas o seu sangue nos garantiu a libertação, a nossa liberdade, a liberdade dos cativos, e nós louvamos a Deus, porque Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. É por isso que nós cristãos celebramos a Páscoa como sendo a ressurreição de Jesus Cristo. E é sobre isso que falaremos nessa noite. Se você pegar a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, independente de você identificar o nascimento apenas ou após o livro de Mateus, mesmo assim você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse que Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Jesus Cristo, ele é a base de todo o cristianismo. Não existe cristianismo sem Jesus Cristo. Não existe evangelho sem a pessoa de Jesus Cristo. Não existe boas novas sem a pessoa de Jesus Cristo. Eu passo a dizer que não existe um lar feliz sem a pessoa de Jesus Cristo. Não existe uma família estruturada sem a pessoa de Jesus Cristo. Não existe uma família com paz se não houver a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base do cristianismo, é a base da nossa vida, é a base da família. E nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 15, e ao ler o contexto do capítulo 15, nós encontraremos no mínimo três verdades que o apóstolo Paulo recebera de Cristo. A primeira, Paulo afirma categoricamente que Jesus Cristo morreu por causa e pelo nosso pecado, por amor a mim e a você. Ele foi sepultado, mas o apóstolo Paulo garante e afirma que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo, ele nos deixa aqui um segundo ensinamento. Ele cita como confirmação, como prova da ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ressuscitou, e após ressuscitar, ele apareceu, ele esteve ao lado, participando, teve as aparições de Jesus Cristo aos seus discípulos e a mais de 500 pessoas. 500 pessoas enxergaram o Mestre após ressuscitar, como prova viva que Jesus ressuscitou. O terceiro ensinamento que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 15, ele afirma para mim e para você que a ressurreição dos mortos
porque Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, pode ter certeza, em breve, muito breve, diz a Bíblia, que a trombeta vai tocar, e ao tocar, a Bíblia diz que aquilo que é mortal se revestirá de mortalidade, aquilo que é fraco se revestirá de poder. Então cumpre-se a palavra do Senhor, está escrito: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Mas graças a Deus que a nossa vitória vem por Jesus Cristo. Eu já disse isso aqui, Jesus Cristo, ele viveu nesta terra com duas identidades, ora como homem, ora como Deus. Como homem, Jesus teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu dos céus, que sacia a minha e a tua fome. Como homem, Jesus teve sede, a ponto que ele pediu para a mulher samaritana: dai-me de beber. Ele estava com sede, mas como Deus, ele é a fonte da água da vida, que sacia a minha e a tua sede, e quem beber dessa fonte nunca mais terá sede, porque para jorrar para a eternidade. Como homem, certa feita, num trajeto no mar, dentro de um barco, Jesus estava cansado, e ele dormiu na polpa do barco, na ponta do barco, se cansou e dormiu. Mas como Deus, ele é o guarda de Israel, que guarda a minha vida, a tua vida, 24 horas por dia. Como homem, ele morreu, porque Deus não morre, mas como Deus, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Agora veja, por que o apóstolo Paulo, ele diz: mas agora Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. O que quer dizer essa palavra, as primícias? O apóstolo Paulo está dizendo: Cristo ressuscitou e foi o primeiro a ressuscitar. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias, os primeiros. Foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Quando eu leio esse versículo, talvez quando você lê, fica a princípio um paradoxo. A impressão é que tem uma contradição bíblica, Léo. Porque como pode a Bíblia dizer que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, se antes mesmo do nascimento de Jesus aqui na terra, já houveram outros casos citados pela Bíblia, de pessoas que morreram e da mesma forma ressuscitaram? Como é que pode o apóstolo Paulo dizer que Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar, se outras pessoas antes de Cristo morreram e por graça e milagre de Deus ressuscitaram? Ora, que contradição é essa? Como o apóstolo Paulo diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar, se você pegar a sua Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar alguns casos. Eu encontrei aqui pelo menos 8 casos de ressurreição citados pela Bíblia. Não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas o primeiro está em 1 Reis capítulo 17, sobre o filho da viúva de Sarepta. Quando Elias vai até a casa daquela mulher, ora sobre o seu filho que estava morto passa a ter vida novamente, passa a ter fôlego de vida novamente. O menino morto, ele passa a se ressuscitar e ficou vivo. A Bíblia nos cita 2 Reis capítulo 4 versículo 8, a história da Sunamita e seu filho, que o seu filho também estava morto, e o profeta Eliseu, ele vai até a casa de Sunamita, ele faz uma oração, e
paradoxo. Por que Jesus Cristo é o primeiro, se a Bíblia antes cita outros casos? Quer ver o outro? 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. É uma história até cômica, até hilária. Lá estava o profeta Eliseu, sabe aonde? Morto, enterrado. E de repente, veio umas pessoas, encontra o morto e joga dentro da sepultura de Eliseu. A Bíblia diz isso. Quando aquele morto toca nos ossos de Eliseu, parece que o morto se levanta e sai correndo, torna a ter vida novamente. Tem um quarto caso na Bíblia. Aí nós já vamos para Mateus capítulo 9, versículo 18. A filha de Jairo, você deve conhecer. Jairo vai à procura de Jesus porque a sua filha estava muito, mas muito enferma. E de repente, quando ele vai pedir ajuda de Jesus, ele é interrompido, porque antes dele chega uma mulher sofrendo um fluxo de sangue. E Jesus, em vez de dar atenção para Jairo, dá atenção para aquela mulher é curada. E aí quando Jesus volta para resolver o problema de Jairo, parece que o problema já tinha piorado. A menina não estava mais enferma, estava morta. A Bíblia diz que Jesus vai lá, ora pela menina, e a menina se levanta, passa a ter vida novamente. A Bíblia nos cita um quinto caso da história do filho da viúva de Naim. Uma mulher viúva que, além de perder o seu marido, agora perde o seu filho, o seu único filho, e lá está ela numa situação desesperadora. Jesus vai até lá, no meio daquele funeral, está de frente com aquele povo, e Jesus manda o menino se levantar, e o menino passa a viver novamente. Temos um sexto caso, que é o caso de Lázaro. Quem não conhece João capítulo 11? Lázaro estava enfermo. As irmãs de Lázaro procuram Jesus, mas Jesus não vai no primeiro, não vai no segundo, não vai no terceiro dia. Quem sabe alguém até disse: se Jesus tivesse vindo ontem, ainda daria tempo, mas agora morreu e ainda cheira mal de sangue. Às vezes nós queremos acelerar o processo do agir de Deus em nossa vida, mas indo direto ao acontecimento, a Bíblia diz que Jesus, ele vai até aquele local, dá uma ordem para tirar a pedra, e de repente ele diz: Lázaro, sai para fora. E o morto passa a viver. A Bíblia cita um outro caso também, que é o caso da ressurreição de Dorcas. Dorcas era uma costureira, uma pessoa muito carismática. As pessoas gostavam muito de Dorcas, porque Dorcas ajudava as pessoas, como que se fosse uma pessoa que utilizava do seu conhecimento para favorecer outras pessoas. De repente vem a notícia que Dorcas está morta. Pedro, o discípulo Pedro, vai até lá, ora, e Dorcas passa a ter vida novamente. Aí parece que vai dando um nó na mente. Porque Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, se a Bíblia está citando outros casos de ressurreição? A Bíblia cita um outro caso também. Vou pegar aqui como oitavo e último caso, a ressurreição de Eutico. Lembra-se dessa história? Lá está o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus, e de repente o jovem Eutico está em cima da janela. Está lá ele, dentro da igreja, Paulo pregando, e de repente ele olha para a pregação de Paulo, mas de repente ele se cansa e ele olha para as atratividades que o mundo lhe oferece. Depois ele olha novamente para Paulo, depois ele olha para o mundo. Sabe aquela pessoa que não sabe o que é da vida, está em cima do muro, em cima da janela, ela não sabe se corre para a igreja, se corre para o mundo. Assim estava Eutico. De repente aconteceu, Eutico foi tomado por um sono e
detalhe, deve ter sido um alvoroço, Maurício. No meio do culto morre alguém, já pensou? Aí Paulo tem que interromper a pregação, desce, vai até lá fora, pega o menino, ora sobre ele, e o menino estava morto, volta a ter vida novamente. Aí vem a pergunta: 8 casos de pessoas que morreram e tornaram a ter vida. E por que a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos? Porque todos eles morreram e ressuscitaram sim, mas para morrer novamente. Todos eles passaram por milagre, nós chamamos de milagre temporal. O milagre é temporal. Você está enfermo hoje, você ora, ou alguém ora por você, você recebe a cura, e de fato você é curado, mas não significa que você vai viver o resto da vida e não vai ter uma nova enfermidade. Ou seja, o milagre é temporal. Você recebe um milagre hoje, amanhã você precisa de um outro milagre. Esses casos que eu citei foram pessoas que morreram, por milagre de Deus voltaram a ter vida, mas voltaram a morrer novamente. Lázaro, ora, muito se fala da ressurreição de Lázaro, mas ele está vivo, voltou a morrer novamente, porque o milagre é temporal. Porque Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, porque Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e nunca mais voltou a morrer. Por isso que ele é o Cristo ressurreto. Ele foi feito as primícias daqueles que dormem. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta tocará e soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, posteriormente serão transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto acontecer, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Novamente, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não pôde reter Jesus. A morte não pôde reter Jesus. É por isso que em Filipenses, se eu não me engano, capítulo 2, o primeiro homem, vamos dizer, o primeiro Adão, com a sua vida, trouxe morte para a humanidade. O segundo Adão, o segundo homem, com a sua morte, trouxe vida para a humanidade. Eu posso dizer isso. Muitas pessoas, isso não é um julgamento, mas é uma verdade bíblica, estão adorando a um Deus ainda morto. Não entenda isso como um julgamento, mas entenda isso uma verdade bíblica. Muitas pessoas adoram a um Deus morto, que não pôde salvar a si mesmo, que não pôde se livrar da própria morte. Quer exemplos? Se porventura você viajar e for para os Estados Unidos e procurar pelo túmulo Joseph Smith Jr., lá você encontrará escrito: Pai dos mortos, aqui jaz o resto mortais Joseph Smith Jr., o Pai dos mortos. Se porventura ainda dos Estados Unidos você procurar pelo túmulo de Charles Russell, lá no Testemunha de Jeová, lá em seu túmulo você encontrará: aqui jaz o resto
Charles Russell, o criador da seita Testemunha de Jeová. Se porventura você for para a França e procurar pelo túmulo Leon Rivair, o Allan Kardec, o pai dos espíritas, lá você encontrará em seu túmulo escrito: aqui jaz restos mortais de Leon Rivair. Se porventura você for para a Índia e procurar pelo túmulo Siddhartha Gautama, conhecido como o primeiro Buda, lá você encontrará escrito em seu túmulo: aqui jaz restos mortais de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda. Se porventura você for para a China e procurar pelo túmulo Tairu Tenikushin, o criador do Seixedoe, lá você encontrará escrito: aqui jaz restos mortais de Tairu Tenikushin, o criador do Seixedoe. Mas se porventura você for para Jerusalém e procurar pelo túmulo de Jesus Cristo, lá estará escrito: ele não está aqui, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo, ele vive, ele vive, ele vive. Da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu quero profetizar que nesta noite é noite de ressurreição na sua vida. Jesus Cristo, ele quer ressuscitar os teus sonhos que estão enterrados, os teus sonhos que foram sepultados. Jesus Cristo, ele quer trazer vida onde não há vida. Jesus Cristo quer ressuscitar o teu casamento que não tem mais alegria. Jesus Cristo quer ressuscitar a tua paz, a tua alegria. Jesus Cristo quer ressuscitar nesta noite a tua vida sentimental, a tua esperança, o teu sonho, a tua família. Hoje é noite de ressurreição. É bem verdade que existem algumas teorias errôneas, teorias que tentam contrapor a ressurreição de Jesus Cristo. E se porventura alguém te questionar acerca disso, você terá algumas respostas. Eu serei breve por causa do tempo. Há a teoria que Jesus Cristo não ressuscitou. Alguns dizem que o túmulo era desconhecido. As pessoas não conheciam o túmulo de Jesus Cristo, portanto não tinha como evidenciar a ressurreição. Ora, o túmulo de Jesus, o túmulo que ele foi sepultado, não era dele, era um túmulo emprestado. José de Arimateia, uma pessoa extremamente conhecida e importante no meio de judeus, portanto era um túmulo conhecido. Existe uma outra teoria que tenta derrubar a crença que Jesus Cristo ressuscitou, que é a teoria do túmulo errado, como que dizendo que Jesus foi sepultado, porém os discípulos foram no túmulo errado e lá viram que não tinha nada e disseram que Jesus ressuscitou. E novamente volto a dizer, o túmulo era conhecido, era um túmulo emprestado de José de Arimateia, uma pessoa extremamente conhecida no meio de judeus. Há uma terceira teoria errônea, que é a teoria da lenda, dizendo que tudo se passou de uma lenda, que tudo o que é citado nada mais é do que um conto fictício, uma lenda, uma história de carochinha. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus aparecera para mais de 500 pessoas. Só pode aparecer diante de 500 pessoas algo vivo, algo verdadeiro. Uma história fictícia não tem como perdurar diante de 500 pessoas. Existe uma outra teoria errônea, que é a teoria da ressurreição metafísica, dizendo que Jesus ressuscitou apenas em espírito e não em corpo, que Jesus é apenas um espírito iluminado, que ressuscitou e se ascendeu aos céus somente em espírito. E nós